Olá, meu nome é Guga Stocco, estou aqui com a Veloy para decifrar a tecnologia toda para vocês e o que está acontecendo nesse mundo todo. Eu trouxe aqui um convidado muito legal, o famoso jogador, o Rodrigo, do canal Jogador NFT. Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala pessoal, tudo certo com vocês? Muito feliz pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre cripto, finanças centralizadas, o famoso DeFi, que muita gente se assusta com o tema. Agradeço muito o convite e vamos lá trocar uma ideia com o Guga aqui. Então, vamos começar entendendo o que é cripto, o que é criptomoeda. Quando a gente fala de criptomoeda, a gente está falando sobre o famoso Bitcoin. Tá? Então, qual que é a sua definição de Bitcoin? Explica um pouquinho para a gente como que você entende Bitcoin, para que qualquer leigo que está aqui assistindo esse canal entenda o que é Bitcoin. O Bitcoin, basicamente, ele foi criado após a grande crise financeira de 2008, justamente como uma solução a toda a centralização que a gente vê no nosso mundo, de governantes, de bancos centrais, todo o sistema financeiro tradicional que a gente tem, e a gente não tinha uma possibilidade de ter uma moeda que fosse realmente libertária, né, para as pessoas poderem cuidar do seu próprio dinheiro e que não estivessem atrelados a uma moeda centralizada. Por quê? Se a gente tem o real ou o dólar, são todas moedas emitidas por bancos centrais, são moedas fiduciárias que a gente chama, ou seja, o dono dessas moedas são o governo ali, o Banco Central. Então a ideia do Bitcoin é ser uma moeda virtual realmente, é ser um dinheiro virtual. Então o grande problema que a gente tinha antes do Bitcoin e da blockchain era, por exemplo, o seguinte: como que a gente poderia ter uma moeda virtual, sendo que se eu transferir essa moeda do meu computador para o seu, eu vou estar enviando uma cópia. Pensa como um arquivo de Excel, por exemplo. Se eu te envio um arquivo de Excel anexado no e-mail, eu fico com o arquivo original e eu estou te enviando apenas uma cópia. Ou seja, existe uma duplicidade desse arquivo. Ele não está sendo realmente transferido de uma ponta para outra. Por exemplo, se eu quiser fazer uma transferência bancária, eu tenho o banco ali como um ente intermediário para garantir que o dinheiro saiu da conta A e chegou na conta B. Como fazer isso no ambiente virtual? É isso que a blockchain traz, né, através dos chamados mineradores, que a gente pode depois explicar um pouco mais na frente através da blockchain também. É garantir com que você acabe com essa duplicidade e faça com que um ativo possa sair de uma conta, de uma carteira, e ir para uma segunda carteira, acabando com o chamado gasto duplo, acabando com essa duplicidade. E dessa forma a gente consegue fazer transferências, a gente consegue fazer pagamentos, transferir Bitcoin daqui para o Japão ou qualquer parte do mundo. E essa que é a grande revolução do Bitcoin, além de ser uma reserva de valor também, porque o máximo de Bitcoins que vão existir são 21 milhões de unidades. Não vai ser criado um Bitcoin além disso. E isso é programado matematicamente em código, em protocolo. Então, na verdade, eu estou dizendo o seguinte: eu tenho 21 milhões de Bitcoins, apenas, né? Então, quer dizer, estão sendo minerados. Você falou sobre blockchain, então quando a gente fala de blockchain, a gente fala de segurança, né? Então eu gostei do que você falou do Excel, é muito interessante, que é como se todo mundo que estivesse assistindo essa websérie tivesse um Excel em branco. E toda vez que eu faço uma transferência para alguém, eu coloco lá, o Guga transferiu para o Rodrigo R$1, por exemplo. Aí no Excel de todo mundo que está assistindo aqui aparece que o Guga transferiu R$1, né, para o Rodrigo. Aí imagina que se eu tiver que hackear essa transação, eu vou ter que ir no computador de cada um de vocês aqui e mudar essa transação. Então é praticamente impossível, porque imagina eu ir no computador de todas as pessoas e mudar essa transação. Então, em outras palavras, né, o blockchain ele roda nos computadores, né, pelo mundo afora. Então torna muito difícil que a gente hackeie essa transação. Rodrigo, me fala uma coisa, eu posso pegar essas moedas que eu tenho, colocar num pendrive e colocar dentro do bolso? Pode sim, você tem várias maneiras de armazenar. Esse também é um ponto que muitas pessoas podem ver como um risco, porque diferentemente de um banco onde a custódia é feita pelos próprios entes ali, intermediadores, o Bitcoin ou as criptomoedas, a custódia tem que ser feita pela própria pessoa. Isso significa que a responsabilidade sobre o Bitcoin, sobre os seus Ethereum ou quaisquer criptomoedas que você venha comprar, são suas. Então você tem que tomar muitos cuidados, tem que encontrar as melhores maneiras de estar protegendo isso, e uma das maneiras é você armazenar nos chamados pendrives que você utilizou de exemplo, que é o que a gente chama aí de cold wallet, uma carteira que fica fora do mundo digital. Então é como se fosse um pendrive mesmo, ele tem um formato, acho que o pessoal pode até colocar aqui na minha mão, uma Ledger, por exemplo, ou uma Trezor, são algumas marcas desse pendrive, e você consegue armazenar só os bitcoins e outras criptos ali dentro. E aí você não consegue fazer nenhuma transação, você não consegue enviar bitcoins para uma outra carteira sem autorização física nesse próprio pendrive. Então isso dá mais segurança para você poder fazer o armazenamento. Rodrigo, conta uma coisa para mim. A gente já viu que blockchain é seguro, né? Muito mais seguro do que as tecnologias que a gente tem por aí.
Mas me fala uma coisa, se você tem R$ 1 milhão em Bitcoin, você ia dormir tranquilo? Me explica um pouco. É uma pergunta boa. É difícil, eu não ia dormir tranquilo, porque a responsabilidade é nossa, né? Como a gente está falando até agora, a custódia é toda nossa, a responsabilidade é nossa. O que eu faria pessoalmente é, primeiro, eu não deixaria isso numa corretora ou não deixaria isso num aplicativo do celular. Tem carteiras que são aplicativos do celular, eu deixaria fora da rede, fora da internet. Mas eu também não deixaria em uma carteira, uma cold wallet. Talvez eu distribuiria esse 1 milhão em Bitcoin, que é muito dinheiro, em umas 3 ou 4 cold wallets, né? No caso de acontecer alguma coisa com uma, eu tenho alguns backups de outras, né? Então distribuiria esse dinheiro. Então aumenta a segurança ao fazer isso, mas aumenta a responsabilidade, então dormir tranquilo acho que seria complicado, né? Até porque, de novo, se acontecer alguma coisa não tem para onde correr, não tem como falar com o banco, com ninguém. Então, ao mesmo tempo que é muito seguro, quando a gente olha para o ser humano e como ele funciona, né, isso pode ser um grande problema. Então, isso é um ponto de atenção que é importante que a gente saiba fazer da forma correta para que a gente também não caia, né, em problemas que tem por aí. E quando a gente está falando de criptomoedas, não existe só o Bitcoin. Na verdade, a gente tem mais de 17 mil moedas diferentes por aí. E eu acho que uma das moedas mais importantes que tem também é o Ethereum. Eu acho que o Ethereum é uma moeda programável, né, que permite que você crie moedas em cima dela com smart contracts. Me fala um pouquinho sobre o Ethereum. Legal, Google. Então, quando a gente começou falando, o Bitcoin, o objetivo é ser uma reserva de valor, por conta da sua quantidade limitada, mas também ser um dinheiro, né? No futuro, quem sabe, ser aceito em lojas e meio de pagamento. Já a ideia do Ethereum, ele é um pouquinho diferente. Ele é uma blockchain onde você consegue criar aplicativos descentralizados ali dentro, os chamados dApps, né? DApps, se o pessoal quiser se aprofundar um pouquinho mais. Então você consegue programar em cima da rede, do código do Ethereum, diversos tipos de protocolos que aí você permite o surgimento de diversas outras funcionalidades, que é o que a gente vai falar um pouco mais na frente, por exemplo, do DeFi, das finanças descentralizadas. Então você começa a permitir várias outras aplicações do nosso mundo, nosso setor financeiro tradicional, dentro desse setor financeiro descentralizado futuramente, que é você fazer empréstimo, você fazer troca de criptomoedas, sem ter um ente centralizador no meio. Sempre que a gente fala de descentralização, de blockchain, é sempre com o intuito principal de você acabar com aquele ente centralizador, com a necessidade de um intermediário no meio daquilo. Você poder fazer transações que a gente chama peer-to-peer, ou seja, ponta a ponta entre duas pessoas, sem ter alguém controlando tudo aquilo e armazenando dados, informações e validando tudo aquilo, porque toda a validação ocorre, como o Guga falou, de forma descentralizada nos computadores ao redor do mundo. E se meu wallet está no browser, por exemplo, eu tenho aqui meu Ethereum, ou tenho aqui a minha Solana, e eu quero jogar um jogo. Como que eu faço, Rodrigo, como que eu faço para entrar dentro de um jogo de blockchain? Legal, vou te usar como exemplo um dos principais games NFT que a gente tem desde então, que é o Axie Infinity, que eu acredito que muitos já conhecem. Mas hoje esse é até um gap do mercado, porque é um processo que ainda ele é muito complexo, principalmente para quem está entrando agora, querendo entender. Mas no geral, os jogos NFT, os jogos em blockchain, eles têm sua economia própria e tem o seu token próprio também. Então, para simplificar, o Axie Infinity ele tem o seu token de governança chamado AXS. Se você quiser começar a jogar Axie Infinity, é um jogo ali onde você tem uma espécie de pets ou monstrinhos que vão batalhando um contra os outros, parecido com o Pokémon das antigas, né? E para você comprar esses monstrinhos, que são NFTs, você precisa primeiro comprar o token do jogo, o AXS. Comprando o AXS, você consegue utilizar esse token para comprar os monstrinhos e começar a jogar e fazer dinheiro ali dentro, sem ter certeza de que vai ter um retorno. Acho que esse é um ponto muito importante, que as pessoas acham que vão ficar ricas ou que vão entrar e ter certeza de retorno, e não é bem assim. Você pode não ter o seu dinheiro de volta, depende de diversos fatores, o tempo de retorno, enfim. A gente falou um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum, falamos um pouquinho de NFT. Agora tem uma revolução acontecendo em cima de tudo isso, né? Que é o tal do DeFi, que são as finanças descentralizadas, né? Os famosos Decentralized Finance. Quando eu estou falando de DeFi, eu estou falando o seguinte, quer dizer, significa que eu tenho na minha carteira Bitcoins ou alguma dessas moedas, significa que eu posso colocar no marketplace de DeFi e receber juros em cima da minha moeda. Ou eu posso colocar minha moeda como colateral e usar ela para quê? Para pegar um empréstimo num juro super baixo, né, tendo como colateral a minha moeda. Em outras palavras, eu estou funcionando como um banco. Rodrigo, me fala um pouquinho sobre DeFi. O que você conhece sobre DeFi?
Legal, Guga. Você já deu uma introdução super boa, é mais ou menos essa a ideia mesmo. São diversas aplicações e a ideia realmente é ter o nosso sistema financeiro tradicional, só que agora de uma forma descentralizada, né? Então, você deu o exemplo do empréstimo bancário. Hoje, se eu quero fazer um empréstimo ou quero ter algum rendimento, por exemplo, na poupança, que é um rendimento bastante mínimo ali, que a gente tem hoje. Eu deixo meu dinheiro no banco, o que acontece? O dinheiro vai pegar uma parte do meu depósito ali bancário e vai emprestar a outras pessoas cobrando uma taxa de juros. E, em contrapartida, quando o banco recebe esses juros do tomador do empréstimo, ele fica com uma porcentagem menor, ele vai passar para quem está depositando e deixando aquele dinheiro ali parado por um intervalo de tempo. Então, se eu quiser tomar um empréstimo em um protocolo descentralizado, essa transação, quando eu interajo com esse protocolo, essa transação ela é validada por toda a rede, ou seja, por todos os computadores ao redor do mundo, que é toda a descentralização que a gente está falando. Bom, falamos aí do futuro da Web 3.0 e o poder que isso traz para o consumidor. E a dica que eu dou para vocês é o quê? Aprendam tudo isso, aprendam essas tecnologias que vai fazer com que você faça muito mais coisas, que você crie empresas, crie projetos, né? E esse é o objetivo, por isso que nós estamos aqui para mostrar tudo isso para vocês. Então, Rodrigo veio aqui. Fala, Rodrigo, deixa aí uma voz final para as pessoas também. Você concorda comigo que isso empodera as pessoas, não é verdade? Concordo 100%, Guga. Agradecer de novo aqui o convite de estar falando com vocês. E a minha dica é muito parecida com a sua também. A principal dica que eu daria é de ir aos poucos, né? As pessoas às vezes encontram algum protocolo que está oferecendo porcentagens muito altas e vão lá colocando todo o dinheiro. Então, tudo que vocês forem fazer nesse mundo, vão aos pouquinhos. Coloca pouco dinheiro só para você entender como que conecta isso naquilo, o que é esse protocolo, o que é uma exchange descentralizada, para você errar e errar com pouco. O importante é você não errar correndo o risco da ruína com todo o seu dinheiro, mas errar com pouco, aprender, poder absorver esse conhecimento e gradualmente entendendo mais sobre esse mercado, que é um mercado novo, que tem muitas mudanças todos os dias, muitos riscos, mas também um mundo inteiro de oportunidades para empreender, para ter mais empoderamento, como você falou, e mais liberdade para as pessoas. Então, agradeço muito o convite e fico à disposição para novas conversas no futuro. E nós aqui, junto com a Veloy, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado.